Como esquecer da Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito, hein? O manifesto lançado em agosto de 2022 na Faculdade de Direito da USP contou com mais de 1 milhão de assinaturas e completou 4 anos ontem, 11 de agosto. Vale mais uma carta pela democracia? Vamos conferir na reportagem da Tawane Cata. A Assembleia Nacional Constituinte resgatou a legitimidade de nossas instituições, restabelecendo o Estado Democrático de Direito com a prevalência do respeito aos direitos fundamentais. Quem esteve no pátio da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo em 11 de agosto de 2022 presenciou um ato político. A leitura da Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito reuniu juristas, professores e signatários. O documento falava, sobretudo, em defesa da democracia. A Carta aos Brasileiros e Brasileiras, lida em 2022 pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, foi inspirada na Carta aos Brasileiros de 1977, naquele contexto contrário à ditadura militar. Já em 2022, o objetivo da Carta, segundo os seus organizadores, era manifestar repúdio ao que eles classificaram como ataques às urnas, às instituições e ao processo eleitoral brasileiro. 4 anos se passaram. O Brasil assistiu a decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal, bem como remoção ou restrição de conteúdos nas redes sociais e processos de longa duração, como o inquérito 4781, sob a justificativa de combate às informações falsas. Outras medidas também foram aplicadas, como bloqueio de contas bancárias, suspensão de perfis em redes sociais, buscas e apreensões e penas prolongadas. Diante de questionamentos sobre a atuação do STF e os limites de suas competências, a USP e muitos dos signatários da carta não promoveram uma nova manifestação pública semelhante à de 22. Em vez disso, em uma cerimônia realizada na segunda-feira, a faculdade relembrou o manifesto durante a comemoração do bicentenário de criação dos cursos jurídicos no Brasil, instituídos pelo imperador Dom Pedro I. Depois da entrega, o ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, falou com exclusividade à Oeste sobre os conceitos defendidos pela Carta em contrapartida à atual realidade do judiciário brasileiro. Toda manifestação em favor da democracia e do pleno Estado de Direito é sempre bem-vinda, porque o Brasil tem um compromisso fundamental com as liberdades, com o espaço público aberto ao dissenso e as discussões que são inerentes à democracia. Já para o presidente da OAB São Paulo, Leonardo Sica, a discussão sobre o processo eleitoral mudou. Há 4 anos atrás nós estávamos no mesmo momento, às vésperas de uma eleição geral, uma eleição presidencial, e naquele momento havia preocupações que não há hoje. Né? Havia um risco muito grande do processo eleitoral transcorrer com regularidade, um risco muito grande de não respeito ao resultado das urnas que eu não vejo hoje. Você acha que a USP deveria abrir uma nova carta hoje em defesa da democracia, citando os novos eventos? Acho que deve perguntar para a USP. Hora de receber aqui a nossa comentarista convidada nessa manhã, a Daniela. Seja muito bem-vinda, Daniela Alves, que é analista de políticas públicas, está sempre presente aqui na programação da Oeste, no programa Arena Oeste, com a Adalberto Piotto também. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado por nos atender e por estar presencialmente conosco aqui no estúdio. Eu que agradeço, Daniel, mais uma vez o convite. Um bom dia para você, um bom dia para o Suano e um bom dia também para toda a audiência aqui do jornal da Revista Oeste. Eu começo repetindo essa pergunta feita aí pela repórter Tawane Cata. Será que depois de 4 anos é preciso uma nova carta à democracia? E pergunto também à senhora, aquela carta lá de 2022, ela teve algum efeito prático e se sim, esse efeito foi positivo de fato para a democracia? Daniel, a Faculdade de Direito da USP, ao menos na minha opinião, ela é o retrato do apagão e da falência intelectual nas universidades públicas aqui no Brasil. E, na verdade, se teve ou não teve repercussão positiva na sociedade, e aí eu volto novamente. Não, porque a universidade hoje ela está completamente deslocada da universidade e sendo utilizada como uma ferramenta de manobra, né, política, de também colocar ali posicionamentos que tendem a formar
eu poderia dizer, formar militantes, sim, que é hoje o que nós estamos vendo na nossa sociedade. Quando nós vemos a universidade pública, o que restou dela? Não existe uma reflexão intelectual, não existe também uma verdade e a busca pela verdade, né? Que, na verdade, isso é quando a gente fala de ciência, é basicamente a busca pela verdade, ainda que você também possa contestar e ter várias perspectivas, mas a questão é que dentro da universidade pública hoje não existem as variadas perspectivas, porque quando começam a nascer, elas tendem a ser apagadas. Guta Pini, queremos te ouvir. Daniel, o que nós vemos no Brasil hoje, de fato, é um grande deboche em relação ao processo eleitoral, em relação às nossas liberdades. Todos aqueles que saíram em defesa da democracia, na verdade, eles estavam saindo em defesa de um lado. Nenhuma das ameaças que foram colocadas como justificativa para essas cartinhas e para os processos que foram abertos depois das eleições se justificaram e se justificam. E isso ficou extremamente exposto para o Brasil depois do voto do ministro Luiz Fux, naquele fatídico dia do julgamento do golpe. Então, o que sobrou para essas pessoas? O que nós vemos hoje no Brasil é, de fato, um ataque à própria democracia, a violação das liberdades que é perpetrado por essas instituições que se colocaram como os grandes guardiões da Constituição e da democracia. Hoje, nós temos no Brasil jornalistas sendo alvo de busca e apreensão por matérias jornalísticas. Nós temos a fonte desse jornalista sendo também alvo de busca e apreensão, a fonte e o advogado da fonte. Jornalistas sendo condenados a pagar indenizações altíssimas de mais de R$200 mil por conta de matérias jornalísticas, porque tinham uma abundância de ironias e ilações. Esse é o verdadeiro ataque à democracia. Se alguma carta tiver que ser escrita, é contra essas autoridades, mas ai daqueles que se levantam contra essas autoridades. Eles passam a ser o alvo das investigações, o alvo da estrutura da máquina estatal. A democracia no Brasil nunca esteve tão abalada. E nós estamos agora na iminência de um processo eleitoral e vamos ver como é que as coisas vão funcionar. Estamos aí na iminência também do julgamento do TSE, em relação àquele vídeo que foi feito com inteligência artificial, com a imagem do presidente Bolsonaro, que inclusive já estão até cogitando inelegibilidade de Flávio Bolsonaro. Vamos ver até que ponto as instituições vão chegar para salvar a democracia. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens, daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite e corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe.
No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.